Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Canísio, sou acadêmico de enfermagem da Universidade Tiradentes, em Sergipe. Sou autor e relator deste trabalho, intitulado Hospitalizações de urgência por doenças crônicas não transmissíveis no Nordeste do Brasil, um estudo epidemiológico, sob a colaboração de Isabela Mariane Ramos dos Santos, Mariana Silveira Silva, Miriam Dantas Pereira e sob a orientação de Mara Dantas Pereira. Então, as doenças crônicas não transmissíveis são comumente associadas ao estilo de vida dos indivíduos, né, no dia a dia, e algumas patologias incluídas nesse grupo se apresentam como problemática de saúde no Brasil. Nós temos como exemplo a hipertensão arterial sistêmica, as doenças respiratórias crônicas, a diabetes mellitus e o câncer, né, que nos dias atuais também apresenta altas taxas de mortalidade e altos índices de internação. As hospitalizações e hospitalizações, elas são causadas por fatores tanto intrínsecos quanto extrínsecos, né? E também podem estar relacionadas à associação com outras patologias adjacentes, outras patologias pré-existentes que os indivíduos tinham anteriormente antes de desenvolver as doenças crônicas não transmissíveis. Um fator que pode contribuir para o surgimento das doenças crônicas não transmissíveis e também para a internação é a idade. Hoje, o envelhecimento populacional está em evidência, no Brasil principalmente, observamos a inversão constante da pirâmide etária que pode contribuir e potencializar, né, o desenvolvimento dessas doenças. O presente trabalho tem como objetivo descrever as características das hospitalizações de urgência por DNST no Nordeste do Brasil, tendo como materiais e métodos um estudo ecológico exploratório através de análise de dados disponíveis no Sistema de Internação Hospitalar, o CH, através do DataSUS, referente ao ano de 2016 ao ano de 2020. As variáveis empregadas nesse trabalho foram raça, cor, sexo, faixa etária, unidade federativa e média de dias de permanência, tendo como variável fixa o caráter de atendimento de urgência, os diagnósticos para as DCNTs incluídas nesse trabalho de acordo com o CID-10 foram hipertensão essencial, outras doenças hipertensivas, insuficiência cardíaca, diabetes mellitus, acidente vascular cerebral não específicos, hemorrágico ou isquêmicos e as neoplasias. Bom, com relação à análise dos dados, foi possível observar que houve 1.094.980 registros de internações no Nordeste, sendo que 47,6 eram do sexo masculino e 52,5 era do sexo feminino. Então, observa-se que há uma predominância do sexo feminino com relação às internações. Com relação à faixa etária, há uma concentração de internações de indivíduos de 60 a 69 anos, com 21,4%. Com relação à raça e à cor, o indivíduo da cor parda apresenta maior prevalência, com 54,2%, em seguida de indivíduo da cor branca, com 6,1%. Perdão. Com relação à média de internações, houve média de 6,7 dias. Em referência à unidade federativa, os estados da Bahia, Pernambuco e Maranhão foram os que se destacaram, com 28,5%, 18% e 13,6%, respectivamente. Com relação aos diagnósticos de acordo com o CID-10, as neoplasias ficou em destaque, apresentando 31,3% das internações. Então, após a análise dos resultados e comparação com a literatura, foi possível observar que as características do estilo de vida da população e a qualidade dos serviços de saúde, com referências pela atenção primária à saúde, se apresentam-se como importância para esse quesito, né, como fator de prevenção e minimização das internações. O predomínio de internações de indivíduos do sexo feminino foi possível observar também, e as doenças a nível cerebral, então prevalência em indivíduos do sexo masculino com idade superior a 60%, não só as doenças a nível cerebral, mas também as outras alterações fisiopatológicas incluídas no grupo das DCNTs. Então, como considerações finais, as neoplasias, né, elas se apresentam com maior prevalência comparada a outros diagnósticos, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. O sexo feminino tem maior suscetibilidade a internações de urgência, podendo ter comparado ao sexo masculino, e a importância do planejamento e emprego de ações para a minimização das internações e redução da mortalidade se apresenta importante, né, a âmbito nacional. Essas foram
Meu nome é Jamile, faço parte do quarto semestre de enfermagem na Universidade Federal do Pampa e vou falar sobre o impacto da pandemia pela Covid-19 na pessoa idosa. Como já se sabe, a Covid-19 ela foi identificada no final de 2019 na China. Ela possui alto potencial de transmissibilidade, sua incidência aumentou exponencialmente e quando chegou à disseminação global, em março de 2020, a OMS declarou pandemia. Então foram sugeridas medidas como distanciamento e isolamento social. Devido a isso, ocorreu um estresse na população, desorganização da economia, aumento no risco de desenvolvimento de transtornos mentais. Diante desse contexto todo, sabe que o grupo de risco para complicações e alta taxa de mortalidade são os idosos, devido à idade avançada, à presença de comorbidades, sistema imune mais fragilizado. O trabalho, então, objetiva identificar o impacto da pandemia pela Covid-19 em idosos. A metodologia foi uma revisão integrativa da literatura no período de junho a julho de 2020, com descritores de ciência em saúde, infecções por coronavírus, saúde mental, pandemias e populações vulneráveis, com o operador booleano AND. Na Biblioteca Virtual de Saúde, com a pergunta anterior: quais os impactos provocados pela pandemia da Covid-19 na população idosa? A seleção foi a partir de leitura de título e resumo, artigos na íntegras, e para maximizar e recuperar as evidências, além disso, enfocar mais na temática e aumentar a precisão de todas as evidências, houve a busca manual nas referências bibliográficas dos artigos já selecionados. E a partir disso, de toda a coletânea de todos os artigos, fez um quadro sinóptico para análise e síntese dos resultados na revisão. Os resultados foram 14 artigos na PVS, a partir dos déficits, sendo que 11 foram excluídos por título e resumo. Na leitura dos artigos na íntegra, só incluíram 2, e quando fez a busca manual, identificou-se mais 3 após a leitura na íntegra, totalizando 5 artigos identificados. A partir disso, sabe que todos os 5 artigos selecionados, falaram sobre a saúde mental. Contudo, em idosos saudáveis e que eram ativos, houve surgimento de sentimentos negativos, como impotência, medo, preocupação com outros familiares, com os amigos, incerteza, angústia e tristeza, né? Afetando a saúde mental. Além disso, além deles estarem cientes da situação, houve o risco de solidão, que isso normalmente vai levar a uma depressão, a um consumo excessivo de álcool ou tabaco. Conforme teve a suspensão de encontros de idosos e também a não ida dos familiares em domicílio, ocasionou maiores riscos de crises emocionais nesses idosos, o que houve um desânimo para se alimentar e perda de apetite. Isso condiz a futuros sintomas de depressão, né? E também com essa má alimentação, essa alimentação não saudável, de potencializar processos patológicos nesses idosos. Além da última evidência do descontinuidade no tratamento na saúde, no serviço público de saúde, um exemplo foi a China, que idosos com distúrbios psiquiátricos tiveram dificuldade de ir a consultas periódicas no ambulatório devido às restrições do transporte público. Então, eles não pegaram medicamentos e não fizeram a avaliação do quadro de saúde, né? O que já ocasiona que a gente pode concluir. Onde até mesmo os artigos dizem sobre a monitorização de modo remoto, principalmente de modo remoto a esses idosos, com intervenções à população idosa, fortalecendo esse vínculo paciente profissional, promover e realizar educação em saúde e empoderamento ao autocuidado e, principalmente, com esse fortalecimento, né, identificar precocemente impactos provocados pela pandemia na saúde mental dos idosos, certo?
Então era isso, muito obrigada e as referências. Olá, faço meu cumprimento a todos os presentes. Eu sou a Kalina Oliveira de Souza, acadêmica de enfermagem na Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba. O tema do meu resumo é Intervenções da Enfermagem no Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, de coautoria de Maria Fernanda Bandeira da Silva, Adriana Inácio de Melo, Nicole Virgolino Caldeira, Maria Jéssica Ingrid de Silva Arruda e sob a orientação da enfermeira Luana Fernanda Ferreira Simplício. Introduzindo, temos que a violência contra a pessoa idosa é um problema de saúde pública em escala mundial, que, em sua maioria, o agressor está inserido no seio familiar e, por vezes, essa realidade é invisibilizada na sociedade. Os enfermeiros desempenham um papel fundamental no combate à violência contra os idosos. Isso porque esses profissionais estão relacionados diretamente no cuidado direto à comunidade, podendo ser um momento propício para investigar os casos de agressão e maus tratos, promovendo ações para modificar esse cenário catastrófico. O nosso objetivo foi evidenciar sobre as principais intervenções da enfermagem no combate à violência contra a pessoa idosa. Nossa metodologia consiste em uma revisão integrativa de caráter descritivo, realizada na Cielo com os descritores assistência a idosos, maus tratos ao idoso e saúde do idoso, devidamente cadastrados no DEX e no MESH. Como critérios de inclusões, adotamos a linha de tempo 2016 a 2020, assim como trabalhos citáveis e condizentes ao nosso objetivo, e foram excluídos aqueles duplicados. Esse fluxograma demonstra detalhadamente a nossa busca, que consistiu na busca pelos 3 descritores de forma individualizada, para obtermos dados mais precisos com relação à nossa temática. Assim, foram utilizadas 3 fases de identificação, triagem e elegibilidade, que resultaram em 9 estudos para os nossos resultados. Assim, conseguimos obter dados fidedignos, que resultaram em detecção precoce de violência, elaboração de planos de cuidados específicos, notificação às autoridades competentes, assim como o apoio emocional, tanto para a família quanto para a vítima, conscientização sobre a criminalização da violência geriátrica, capacitação para os cuidadores, a própria equipe de saúde e familiares, e a busca ativa dos direitos, especialmente para as famílias mais pobres, porque sabemos que a baixa renda é um fator imprescindível para o aumento da violência. Em corroboração, encontramos que a entrada do idoso em qualquer serviço de saúde representa um momento oportuno para investigar violências. E então, é essencial que o enfermeiro, na sua consulta de enfermagem, esteja atento e tenha um olhar sensível para identificar precocemente essas ações. Concluímos, então, que atualmente a prevalência de violência contra a pessoa idosa ainda está exacerbada. Isso se deve às fragilidades existentes nas políticas públicas, e a atuação dos enfermeiros nesse sentido é importantíssima, referente ao amparo e cuidado, juntamente às autoridades competentes e ao Estado, para que juntos possam promover ações e medidas cabíveis para intervir nessa realidade precocemente e, assim, minimizar ações de violência. Aqui estão dispostas nossas referências, que foram de suma importância para subsídio do nosso estudo. Por último, deixo o meu e-mail para contato para quaisquer dúvidas que venham a surgir. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Querolane Avelina, eu sou estudante de enfermagem na instituição Faminas BH
e juntamente com as minhas colegas Ana Clara Capovilla, Laiana Gomes, Camila Souza e Marlene Reis, fomos orientados pela professora Danúbia Mariane Barbosa Jardim na construção deste artigo, que tem por título Leptospirose, risco aumentado para a doença em períodos chuvosos. Vamos à nossa introdução. O que é a leptospirose? A leptospirose ela é tida como uma zoonose. Ela é uma doença causada pelo leptospira, que é uma bactéria encontrada no xixi de roedores. A leptospirose ela é uma doença endêmica, mas que pode se tornar epidêmica em períodos chuvosos. É um grande risco para a saúde pública, principalmente nesse período de chuva. A propagação da doença, ela se dá por meio de enchentes, infestação de roedores e a falta de saneamento básico, sendo os três coisas que ainda são vigentes pela população. Ainda existem pessoas que são diariamente expostas a enchentes, infestação de roedores, a falta de saneamento básico. E foi pensando nisso, na forma de propagação da doença, na gravidade que a leptospirose pode tornar, causando risco à saúde pública, e também nos dias de hoje, onde muitas coisas são feitas pela internet, são tudo virtualmente, foi que nós nos perguntamos como as ações educativas virtuais podem auxiliar na prevenção da leptospirose na população acometida pelas enchentes provocadas pela chuva. Este trabalho tem por objetivo explorar fatores de risco da leptospirose, sensibilizando as pessoas através de educação e saúde por meios virtuais, em prol da diminuição de casos da doença. Este nosso trabalho, ele é uma revisão integrativa de literatura, onde nós pesquisamos descritores em ciência e saúde, onde nós pesquisamos, na verdade, descritores com leptospirose, chuva, grupos de risco e inundação, sendo encontrados com leptospirose e grupo de risco 24 artigos, nos quais foram selecionados 2. Com os descritores inundação e leptospirose, nós encontramos 71 artigos e selecionamos 3. Já com os descritores chuva e leptospirose, também foram encontrados 71 artigos e também selecionamos 3, totalizando, assim, 8 artigos selecionados para a constituição desse trabalho. Dessas 8 publicações inclusas neste artigo, considerou-se que 75% delas foram escritas nos últimos 10 anos e 100% das publicações se encontram-se no idioma português. 62,2% são de natureza quantitativa, 25% são de natureza descritiva transversal e 12,5% vão se enquadrar no quesito revisão integrativa. Nós concluímos que a contaminação pelo leptospira é uma realidade no Brasil, infelizmente, e principalmente é uma realidade vivenciada em períodos chuvosos. É de grande necessidade a manutenção do saneamento básico, a recolocação da população vivente em áreas de risco pelas enchentes, além de constantes investimentos em campanhas de educação e saúde, a fim de educar a população para formas de prevenção da doença. Devemos considerar a extrema importância do enfermeiro como profissional nas ações educativas em saúde e de veículos publicitários que também são de grande importância para a vinculação de informações sobre o combate da leptospirose. Esse daqui foi o nosso trabalho e essas são as nossas referências usadas para a constituição do artigo e as referências das imagens que foram usadas na constituição desse slide. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Edna, sou acadêmica do 8º período do curso de graduação de enfermagem no Centro Universo Goiânia e eu, juntamente com as minhas colegas Cíntia Daniela Dutra e a nossa orientadora Maria Aparecida, desenvolvemos o trabalho intitulado Manejo e Tratamento de Diabetes na Atenção Primária. Introdução. O diabetes é uma doença metabólica crônica identificada por níveis elevados de glicose no sangue. Todos os tipos de diabetes podem causar complicações em várias partes do corpo e aumentam o risco geral de morte prematura.
é caracterizada como uma doença de importância mundial e um problema de saúde pública. A atenção primária é a porta de entrada dos serviços de saúde. Portanto, os profissionais de saúde atuantes nessa área devem estar atentos aos seus pacientes, de modo a contribuir com a minimização da diabetes e suas complicações. O objetivo desse trabalho é discutir as ações realizadas na atenção primária para o manejo e tratamento da diabetes, descrever medidas de atenção das complicações da diabetes, assim como apresentar os fatores de risco relacionados à diabetes. Material e métodos. Foi um estudo de revisão de literatura por meio de busca computadorizada de artigos em bancos de dados virtuais, Cielo, Organização Mundial da Saúde, Cadernos de Atenção Básica, Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica, Diabetes mellitus, e utilizou como palavras-chave atenção primária, diabetes e tratamento. Resultados e discussão. O atendimento conduzido pela atenção primária à saúde pode evitar hospitalizações e complicações relacionadas à diabetes. No Brasil, estima-se que 9 milhões de pessoas que acessam a atenção primária têm diabetes mellitus, sendo que dessas, 35% são cadastradas em uma unidade de atenção primária. Em 2019, realizou-se 11 milhões de consultas para pessoas acometidas com essa doença, e a cada ano observa-se aumento do número de óbitos causados por essa comorbidade, que chegou a 65 mil óbitos em 2018. A abordagem terapêutica dos casos detectados, o monitoramento e o controle da glicemia, bem como o início do processo de educação em saúde, são fundamentais para a prevenção de complicações e para a manutenção da qualidade de vida. Considerações finais. Evidenciou-se nesse estudo que o diabetes é uma doença cada vez mais prevalente na população e que é preocupante devido às grandes chances de desenvolverem complicações graves que podem levar à morte. Desse modo, é importante que os profissionais da atenção primária estejam atentos para o diagnóstico precoce da diabetes, a criação de estratégias de educação preventivas para o controle de complicações que podem surgir, assim como contribuir no tratamento correto e eficaz. A busca ativa de diabéticos também compete à atenção primária, minimizando o abandono de tratamento, que muitas vezes é por falta de conhecimento e instrução. Essas são as nossas referências e obrigada. Olá, meu nome é Matheus Henrique Alves de Moura, mestrando da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas, e hoje vou apresentar o trabalho O Conhecimento dos Enfermeiros de um Município de Minas Gerais sobre o Aleitamento Materno. Durante a apresentação, pause esse vídeo para melhor compreensão dos slides. O aleitamento materno promove o desenvolvimento nutricional e psicológico da criança e a responsabilidade do enfermeiro orientar tal prática. Este estudo avaliou o conhecimento de enfermeiros de uma cidade do sul de Minas Gerais sobre o aleitamento materno. Os descritores foram aleitamento materno, assistência de enfermagem, educação em saúde, promoção da saúde e saúde materno-infantil. O aleitamento materno promove vínculo afetivo e de cuidado entre o binômio mãe e filho e propicia o desenvolvimento na primeiríssima e primeira infância. O aleitamento exclusivo nos primeiros anos de vida e hábitos saudáveis estão ligados ao bom desenvolvimento infantil, pois promove melhora na resposta imunológica, desenvolvimento cognitivo e emocional. O objetivo desse estudo foi avaliar o conhecimento dos enfermeiros da atenção básica e maternidade de uma cidade do sul de Minas Gerais, no manejo do aleitamento materno. O método trata-se de um estudo com abordagem quantitativa de natureza descritiva e quanto à temporalidade de corte transversal. O presente trabalho foi aprovado no Comitê de Ética da Universidade Federal de Alfenas. Foi aplicado aos participantes um questionário com perguntas a respeito do aleitamento materno, contendo questões quanto à pega correta, frequência, intercorrência da amamentação, aspecto do leite e cuidados com as mamas. Após o questionário, foram quantificadas e descritas as respostas obtidas. Quanto à caracterização dos participantes, o N do estudo foram 21 enfermeiros, destes 14 de ESF, o município continha 15 ESFs, porém o enfermeiro não conseguiu responder o questionário. 2 enfermeiros do ambulatório de atenção básica e 5 enfermeiros da maternidade. 47,6%
tinham entre 20 e 30 anos de idade. 90,4% são mulheres, 60% se formaram há menos de 8 anos, 71% possuem pós-graduação e 47,6% possuem curso de amamentação. Quanto aos resultados, os participantes apresentaram domínio quanto à técnica correta em comparação à intercorrência na amamentação, pois 57,1% acertaram a questão sobre apego adequada, 76,1% acertaram quanto ao posicionamento e 90,4% acertaram quanto à frequência. Porém, apenas 47,6% acertaram a questão sobre o cuidado com fissuras mamárias e 19% acertaram as condutas frente ao engurgitamento mamário. Sobre a característica do leite, 90,4% erraram a questão sobre a composição do leite. Já sobre o cuidado com as mamas, 66,6% acertaram quanto ao uso de pomadas, exposição ao sol e lubrificação. Quanto à discussão. O conhecimento teórico é pré-requisito na atuação do enfermeiro e vários fatores podem influenciar no déficit notado neste estudo. Dentre eles estão a sobrecarga de trabalho, falta de incentivo à atualização e pós-graduação e o tempo de formação. Então, a gente viu que os enfermeiros, por mais que em alguns quesitos possuíam um conhecimento de nível satisfatório, em outros quesitos estavam mostrando o déficit. Isso é muito precário, porque os enfermeiros, eles como educadores em saúde, e por prestarem atenção direta à população, precisam possuir conhecimento adequado para poder intervir e fazer as prescrições de enfermagem e educação da população. As considerações finais. O estudo ressaltou a importância do conhecimento técnico e teórico no manejo correto do aleitamento materno, bem como demonstrou a necessidade da educação continuada sobre o assunto, para uma melhora na assistência de enfermagem e promoção da saúde, o que resulta em possibilitar melhores índices e efetividade de amamentação e qualidade de vida infantil no município. Aqui foram as referências utilizadas para este trabalho, e este é o meu contato para dúvidas, sugestões e etc. Muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Ingrid Bená. O título do meu trabalho é O cuidado da equipe de enfermagem com o paciente em tratamento hemodialítico. A insuficiência renal crônica é a perda da função dos rins de filtrar o sangue e realizar a excreção do excesso de líquido, causando um desequilíbrio orgânico. O acometimento muda a qualidade de vida do paciente, sua rotina e altera a ordem biopsicossocial da sua vida. Os profissionais de saúde precisam estar aptos para prestar assistência de qualidade e humanizada. O objetivo do trabalho é analisar as produções científicas na área da enfermagem acerca dos cuidados dos profissionais da enfermagem com os pacientes em tratamento hemodialítico. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura e o levantamento das publicações científicas ocorreu através do portal regional da BVS, compreendendo artigos da Lilacs, Bedentes e Medline. O levantamento das publicações científicas ocorreu de fevereiro a abril de 2021. Descritores utilizados: hemodiálise, cuidado, humanização da assistência e cuidados de enfermagem. Foram encontrados 79 artigos, sendo que 5 destes contemplaram os critérios estabelecidos. Segundo Alves, 2016, promoção de ações humanizadas faz com que o processo seja levado de maneira mais leve, trazendo benefícios ao paciente e a melhor aceitação do problema. O apoio multiprofissional e as orientações fornecidas sobre seu tratamento por meio de ações educativas é essencial para viabilizar o autocuidado, sendo o papel da enfermagem vital na qualidade do cuidado humanizado e integral. É necessário a formação básica dos profissionais e intensa busca por estratégias inovadoras, a fim de promover um cuidado integral e humanizado. Visando a construção de vínculo profissional-paciente,
de melhores estratégias ao autocuidado, maneiras de adaptações ao novo tratamento, proporcionando conforto na tentativa de diminuir sentimentos pessimistas. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada. Olá, meu nome é Jamile, eu sou do 4º semestre de enfermagem da Universidade Federal do Pampa e vou falar sobre o impacto da infodemia provocado pela Covid-19 no comportamento da população. Então, o que é infodemia? Infodemia é o excesso de informações que se espalham rapidamente, sendo de procedência duvidosa. E no contexto da pandemia, isolamento social e o aumento do uso das mídias sociais, ela possui malefícios como a inexistência da busca de informações, o que acarreta uma desinformação, e para isso é necessário ter cautela ao procurar as notícias sobre Covid-19, certo? Mas ela também tem benefícios, já que propaga conhecimentos precisos e importantes para a população acerca da Covid-19, do assunto Covid-19. O objetivo do trabalho é identificar as consequências da infodemia provocadas pela Covid. Como metodologia, utilizou-se a revisão integrativa da literatura, realizada no mês de julho de 2020, na Biblioteca Virtual em Saúde, com a pergunta norteadora: qual o impacto é identificado na sociedade quando ocorre a disseminação de informações excessivas sobre a pandemia provocada pela Covid-19, com as combinações de descritores em ciência da saúde e palavras-chave: pandemia, infodemia, Covid-19, mídia social com conector booleano, entre. Foram encontrados 18 estudos, 2 foram excluídos após a leitura na íntegra, e a amostra final foi de 16 artigos, com os principais resultados encontrados de a infodemia ser propagadora de informações, gerar um estresse psicológico na população e afetar a saúde mental dos profissionais de saúde. Com a Covid e, consequentemente, a pandemia, com o maior tempo em casa, a população utilizou mais as mídias sociais, como a online, que é a internet, as redes sociais, a televisão, os rádios, e isso emerge as questões sobre o excesso de informações. Porém, primeiramente, em primeiro momento, ela foi vista como propagadora de informações, onde você dissemina notícias de forma rápida para todos, há uma transmissão de conhecimento e percepções dos riscos sobre a doença da população, e isso como higienização das mãos, a informação sobre o uso de máscaras, sobre como é transmitido o vírus, entre muitos outros. Porém, contudo, ao longo da pandemia, com a permanência da doença, ela acarretou um estresse psicológico na população, em que leva a um descontrole das informações sem embasamento científico, internalização dos diversos tipos de informações falsas pela comunidade e modificação do estilo e hábito de vida sem evidência comprovada, o que leva diretamente a afetar a saúde mental e física dos profissionais de saúde, que precisam estar sempre atentos às fontes de informação e buscar por conhecimento com embasamento científico para orientar a população corretamente. E atrelado a isso tudo, as evidências comprovam que os órgãos governamentais, ou o Ministério da Saúde, por exemplo, eles têm que gerenciar as informações, têm que alertar sobre as informações falsas à população. Isso é de suma importância. Então, o que pode se concluir? Que a infodemia ela atinge principalmente a comunidade, aos profissionais de saúde e aos órgãos governamentais. Nenhum artigo fala especificamente sobre o papel do enfermeiro. Contudo, eles evidenciam a importância dos profissionais pertencentes aos órgãos de saúde em atuar no gerenciamento das informações com embasamento científico, em disseminar, implementar as ações comprovadas cientificamente, para até mesmo levar para a população
também para levar a população de maneira correta, causando um bem-estar social, para diminuir esse estresse que temos com o excesso de informações, né? Acredito que seja isso. Muito obrigada. Meu e-mail e as referências. Olá, o tema do nosso resumo é o processo de seleção e preparo do cuidador leigo no cuidado domiciliar. O nosso grupo é composto por mim, Ana Raquel, pela Gabriela Ferreira, a Bianca de Alencar, Lalisca Passos, Natasha de Oliveira Lima e Carolina de Oliveira. Trata-se de um estudo qualitativo onde buscou se identificar os aspectos relacionados ao processo de seleção e preparo do cuidador leigo responsável pelo cuidado domiciliar de um familiar nas publicações de enfermagem. Os descritores foram enfermagem, cuidado domiciliar, família, educação e saúde e cuidar. A introdução. O cuidado em enfermagem requer um conjunto de procedimentos técnicos associados à concepção ética da profissão. Cuida-se buscando assistir o ser humano em suas necessidades, promovendo a sua autonomia. Na atenção domiciliar, o modelo assistencial possibilita que o cuidado prestado seja exercido em um lugar familiar e conhecido, de maneira que tenha significado afetivo e represente um ambiente confortável para a pessoa doente. Nesta perspectiva, a enfermagem tem papel fundamental no preparo do familiar, que desenvolverá o papel de cuidador, favorecendo o cuidado integral e fortalecendo as práticas de saúde. O objetivo do nosso trabalho é identificar nas publicações de enfermagem descrições relacionadas ao processo de seleção e preparo do cuidador leigo, responsável pelo cuidado domiciliar de um familiar. O nosso material e método foi um estudo qualitativo do tipo revisão integrativa de literatura. A pesquisa foi elaborada no primeiro semestre de 2021, na Biblioteca Virtual BVS, utilizando os termos-chave cuidado domiciliar, enfermagem, educação e saúde em português. Foram selecionados 5 artigos que correspondiam aos objetivos do estudo. A estes foi aplicadas leituras exploratórias e analíticas e, posteriormente, os pontos de convergência. Orientaram a categoria considerações pertinentes para o preparo do cuidador responsável. A revisão de literatura. O processo saúde e doença, experimentando na perspectiva do cuidado domiciliar, é ressignificado de forma positiva pelas relações paciente, sua família, o espaço físico e o profissional de enfermagem. São atribuições do enfermeiro, neste processo, elaborar estratégias e instruções sobre o caso do paciente com o intuito de que ele tenha o mínimo de dependência dos seus familiares ou do cuidador responsável. Os objetivos devem ser vinculados à capacitação do indivíduo e de seus familiares, independente das variadas condições sociais, facilitando assim o ensinamento de questões que envolvem sua alimentação, os exercícios, as medicamentações e todos os aspectos referentes à sua recuperação e tratamento. O contexto familiar também deve ser observado. Desta forma, compreender a vida doméstica no seu aspecto econômico, hábitos, tradições e laços sentimentais se faz importante, bem como as características do cuidador, se é por vontade própria ou devido à circunstância, à idade e à escolaridade, e o tempo disponível para ele exercer esse cuidado. As considerações finais. O cuidado domiciliar ressalta a importância de que, ao ser exercido em um cenário intimista, traz uma significativa autonomia e conforto do paciente. Deste modo, os profissionais de enfermagem instruem e delegam as recomendações específicas do cuidado a ser realizado para a família cuidador, que, através de suas ações e interações, trará o suposto suporte essencial para o paciente. E assim, é necessário que aos enfermeiros acompanhem
acompanhe o cuidado realizado pela família, interagindo sempre que houver a necessidade, de maneira assistencial e educativa. E aqui nossas referências bibliográficas. Desde já eu agradeço. Olá, meu nome é Gabriela Santos Ferreira. Apresentarei o tema Trabalho dos enfermeiros na preparação da família para o cuidado domiciliar. Esse estudo ele é uma revisão de literatura que buscou compreender o trabalho dos enfermeiros na preparação da família para a execução do cuidado domiciliar. Os descritores utilizados foram enfermagem, cuidado domiciliar, família, educação e saúde e cuidar. A base familiar é construída por vínculos sanguíneos ou afetividade. O impacto de uma enfermidade em meio familiar pode causar sobrecarga física e psicológica que afeta diretamente o cotidiano, com alterações nas funções cognitivas e o nível de energia para desenvolver as atividades habituais. O cuidado domiciliar faz parte de uma estratégia de assistência à saúde que tem foco na autonomia, desempenho das atividades e visa interação familiar com o paciente. O cuidar é a ação técnico-científica que expressa a humanidade. Neste processo, poder ensinar e absorver conhecimentos são fundamentais para a avaliação e resolução dos casos. Por esse motivo, capacitar pessoas próximas ao paciente traz resultados positivos ao tratamento. A pesquisa objetiva identificar na literatura a relevância do enfermeiro na capacitação da família no processo de cuidar em domicílio. É um estudo qualitativo do tipo Revisão Integrativa de Literatura, elaborado no primeiro semestre de 2021 através da biblioteca virtual Scielo, e foram selecionados 4 artigos correspondentes ao objetivo através dos descritores. Posteriormente, houveram leituras exploratórias e analíticas, possibilitando os pontos de convergência que orientassem a categoria Enfermagem no preparo da família para o cuidado domiciliar. A família tem o poder de surtir respostas positivas aos tratamentos dos pacientes, através do apoio e acolhimento emocional. A preparação do paciente para a alta hospitalar é função do enfermeiro, que deve desenvolver estratégias que favoreçam o repasse seguro de orientações sobre as necessidades deste, na intenção de que os cuidados sejam reproduzidos de forma correta no lar. Assim, o profissional dissemina saberes técnicos e científicos relacionados à manutenção do tratamento aos familiares, ainda em ambiente hospitalar. O cuidador, mesmo fragilizado e vulnerável, recebe este amparo para as práticas em domicílio. Com isso, a enfermagem promove a educação em saúde, fortalecendo a atuação da família e possibilita que o impacto do cuidado no lar não seja negativo no cotidiano dessas pessoas. O enfermeiro é fundamental na realização das orientações relativas ao processo de adoecer e das práticas e estratégias necessárias para a manutenção e qualidade de vida do pós-alta hospitalar, permitindo que os familiares absorvam o conhecimento técnico-científico para estimular a autonomia e o poder do paciente em seu cotidiano, reduzindo riscos de contaminação por patógenos presentes no ambiente hospitalar. A necessidade de estímulos a políticas que agreguem o familiar ao cuidado de pacientes que precisam de atenção em domicílio, para diminuir os impactos das enfermidades e perdas funcionais, para a melhoria no bem-estar e qualidade de vida familiar e social. Olá, tudo bem? Meu nome é Thaline Reis Tavares e hoje eu vou apresentar o resumo intitulado Orientações para o autocuidado às pessoas com sequelas neurológicas e a seus familiares, atividade extensionista, apresentado para o primeiro Congresso Integrado dos Cursos de Enfermagem da Universo. Os autores são compostos por mim, Amanda, Adson e Lourdes,
ambas do curso de enfermagem, a co-orientadora Roberta e a orientadora Zélia. O nosso projeto de extensão se chama Renascer e atua desde 1998. E ele é vinculado ao programa Condições Crônicas Cuidados Inovadores, juntamente com outros 4 projetos. O nosso projeto ele oferece orientações de autocuidado às pessoas com sequelas neurológicas e a seus familiares no domicílio, por meio das visitas domiciliares. As bases teóricas é a teoria do autocuidado de Dorotheia Oren e a teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Guiar Horta. Ambas teorias buscam estimular o autocuidado e atender às necessidades básicas humanas, psicológicas, biológicas, espirituais e sociais. O nosso objetivo é oferecer as orientações referentes ao autocuidado às pessoas com sequelas neurológicas e a seus familiares durante as visitas domiciliares com uma visão holística e humanizada. Eu faço parte do projeto desde o ano de 2018, mas aqui eu vou contar um pouquinho a experiência do ano de 2019 e 2020. No ano de 2019, nós realizávamos reuniões presenciais quinzenais na universidade e as visitas domiciliares presenciais para os pacientes que são do projeto. Já em 2020, com a pandemia do coronavírus, as nossas reuniões e cursos e eventos passaram para a modalidade online. Com isso, nós, alunos e professores, tivemos que ganhar novas habilidades com as ferramentas digitais e vídeos. E também no ano de 2020, nós incrementamos com terapia comunitária integrativa de forma online, como uma forma de um espaço de partilha nesses momentos de dificuldades, buscando estratégias coletivas de superação e apoio. Os resultados. Em 2019, tivemos 13 reuniões presenciais e 15 visitas domiciliares. Já em 2020, nós tivemos 12 reuniões e 30 atendimentos online. Os atendimentos eram realizados por meio do WhatsApp, com o paciente e seus familiares. Em 2020 também, permitiu uma maior divulgação dos nossos trabalhos nas redes sociais, como no Instagram. Contemplamos com a terapia comunitária integrativa, que passou a fazer parte do nosso projeto, e no âmbito da pesquisa, 2 iniciações científicas voluntárias foram aprovadas. Então, aqui é uma cartilha que nós fizemos, nós, alunos do projeto, cuidados com pacientes acamados no domicílio, posicionamento e mobilização, e uma cartilha Comer com Prazer. Ambas cartilhas são disponibilizadas para os nossos pacientes. Essa primeira foto é de uma iniciação científica que foi aprovada no ano passado, assistência de enfermagem a pessoa com sequelas neurológicas por acidente vascular encefálico no hospital. E essa segunda imagem foi um evento que nós realizamos de forma online, pelo Google Meets. E a outra iniciação científica, também aprovada no ano passado, 2020, intitulada Planejamento Alimentar Domiciliar na Disfagia, as pessoas com sequelas neurológicas por acidente vascular encefálico. As autoras são Amanda e Tiaiane, e a orientação da professora Roberta, professora Tânia e professora Zélia. Então, as considerações finais do nosso projeto, ele busca estar atuando nesse processo de saúde e doença, reforçando o vínculo entre a pesquisa, ensino e extensão e desenvolve as habilidades para o atendimento humano e eficaz. E com essa pandemia do Covid-19, permitiu desenvolvermos novas habilidades, como o uso de plataformas digitais e a nossa divulgação dos nossos trabalhos. Essas foram as referências que eu utilizei para essa apresentação. Muito obrigada. Tchau, tchau. Olá, me chamo Carla Soares, eu sou enfermeira e mestranda em enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco e o meu trabalho ele tem como título Paródia como um instrumento facilitador do processo ensino-aprendizagem na pós-graduação stricto sensu em enfermagem, relato de experiência. Então, dando início, é preciso falar que a educação ela é um processo comunicativo que transcende o simples ato de depositar conhecimento.
Apesar do ensino tradicional ele ainda ser prevalente nos diversos níveis do sistema educacional, para que a gente forme profissionais críticos, ativos, criativos, capazes de transformar realidades, se faz necessária uma atualização das práticas pedagógicas existentes com o emprego de metodologias ativas. Então, em uma perspectiva inovadora, emerge o uso da música em forma de paródia no processo ensino-aprendizagem como um instrumento didático-pedagógico capaz de proporcionar a associação por parte do discente ao tema e aos diversos componentes curriculares aprendidos durante sua formação. Então, a música em forma de paródia, ela permite uma interação docente-discente, melhorando o aprendizado e estimulando o raciocínio, a reflexão e criticidade. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi relatar a experiência de mestrandos em enfermagem na utilização de paródia como um instrumento facilitador do processo ensino-aprendizagem na disciplina de Educação em Saúde e Enfermagem. Em relação à descrição da experiência, foi proposta como atividade avaliativa na disciplina Educação em Saúde e Enfermagem, que aconteceu na modalidade remota via plataforma Google Meet, em um programa de pós-graduação stricto sensu em enfermagem, uma gincana cultural, para que os discentes eles pudessem compartilhar os conteúdos que foram debatidos ao longo da disciplina. Então, foram divididos 7 grupos de trabalho, com um prazo de 1 semana para a elaboração e apresentação da atividade. Um dos grupos, eles realizaram um encontro de forma remota, com duração média de 3 horas, para a construção de uma paródia musical no ritmo de forró estilizado, para apresentar um conteúdo crítico-reflexivo acerca da teoria socio-interacionista de Vygotsky e suas contribuições para as ações de educação em saúde. E esse tema foi previamente proposto pelos docentes da disciplina. Em relação aos resultados, pode-se afirmar que a elaboração da paródia musical foi desafiante, devido à pouca experiência do grupo com essa ferramenta e também sobre a apresentação na modalidade remota. Então, buscou-se inovar de maneira didática, lúdica e instigante o processo ensino-aprendizagem. A apresentação, ela foi registrada em formato de vídeo, utilizando o aplicativo InShot e a música da letra Recairei, e as cenas elas ocorreram com a apresentação dos mestrandos caracterizados, como Vygotsky e como 3 crianças, onde eles iam explanando os conteúdos abordados na paródia. E durante essa apresentação, foi possível visualizar a empolgação por parte dos discentes e demais docentes participantes da disciplina. Então, pode-se considerar que a elaboração da paródia musical, ela proporcionou descontração e interação entre discentes e docentes, rompendo com os métodos tradicionais de ensino, oportunizando a criatividade e a ousadia ao abordar um conhecimento científico de forma lúdica e musical. Ainda, na avaliação satisfatória dos pós-graduandos que participaram da apresentação e que foram estimulados a discutir sobre a paródia musical, foi relatado que ela facilitou o aprendizado e oportunizou revisitar os conhecimentos que foram aprendidos de uma maneira divertida e prazerosa. É isso, essas foram as referências do nosso trabalho e eu agradeço a atenção de todos. Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está me escutando agora. Meu nome é Júlia Timóteo Souza, eu sou acadêmica de enfermagem, atualmente estou no 5º período, e esse vídeo é uma apresentação do nosso trabalho que submetemos no Congresso Integrado dos Cursos de Enfermagem da Universo. Eu, a autora principal, juntamente com as minhas colegas Isabela Ferreira Bonifácio, Raina Santos de Oliveira e Thalia Freitas Pimentel, elaboramos esse artigo, cujo título é Percepção dos Acadêmicos de Enfermagem da Teoria Ambientalista de Florence no CAPS, um relato de experiência. Na introdução, abordamos sobre como percebemos que a origem do CAPS, esse Centro de Atenção Psicossocial, tem uma forte relação com a teoria ambientalista de Florence. Ela apresenta sua mensagem de valorização do ambiente como um fator indispensável para o processo de cura das pessoas. Observamos muito isso também na origem desses CAPs, em como eles foram formados.
Os nossos objetivos é reconhecer esses princípios fundamentais da teoria ambientalista, presente em uma visita que fizemos ao CAPS Goiabeira, e analisar a importância de um ambiente que está preparado para acolher e melhorar a saúde mental de uma população inteira. A nossa descrição de experiência trata-se de uma visita técnica a esse CAPS, a esse Centro de Atenção Psicossocial, que está localizado no município de Inhumas, no estado de Goiás, e que foi feito no mês de outubro de 2019. Nós utilizamos a teoria ambientalista da enfermeira Florence Nightingale para avaliar essa unidade, esse CAPS, no ambiente físico, usando como critério o nível de organização, a higiene e recursos humanos para melhor atender os frequentadores daquele CAPS. E também, além da estrutura, fornecer muito conforto e ser muito semelhante a um lar e proporcionar atividades lúdicas como pintura e artesanato, cujos esses estavam até expostos na parede, observamos também a forma como os profissionais e os pacientes se tratavam, como eles lidavam, a relação deles, que se baseava em muita empatia, em muito carinho, cujos esses são elementos fundamentais para a adesão e a melhora dos pacientes. Ao realizar uma visita técnica à unidade, nós também percebemos como o olhar deixado depois da reforma psiquiátrica mudou em relação ao paciente com problemas mentais. Agora, esse paciente ele necessita de cuidados e de assistência. Foi observado também como as boas formas de cuidado prestados podem ser muito valorosos. Esses cuidados com muito amor, com muita dedicação, com muita empatia, respeito, acolhimento e alegria fazem total diferença no cuidado do paciente. A teoria ambientalista de Florence Nightingale resplandece nesse contexto, provando a real necessidade de criar um ambiente favorável no processo de saúde e doença, promovendo uma recuperação diferenciada e humanizada. Foi isso que mais encantou a gente, como essa teoria ela realmente foi muito provada ao fazermos essa visita. O ambiente acolhedor e familiar daquele local coloca diante da pessoa que está hospitalizada, mas não internada lá, uma oportunidade de ter uma segunda casa em um tempo parcial, já que ela não está internada. Essas ações transcendem ao atendimento clínico, proporcionando um cuidado integral, favorecendo assim o resgate da cidadania e a reinserção social dos indivíduos, cujo esses direitos foram perdidos antes da reforma psiquiátrica. Também percebemos na nossa visita a esse CAPS vários projetos terapêuticos, atividades intersetoriais, de lazer e oficinas que fizeram desse CAPS um refúgio curativo, cheio de alegria e aceitação para o paciente. Nas nossas considerações finais, realmente concluímos que a valorização desse ambiente em unidades de cuidado à saúde mental é de suma importância, visto que ao receber um atendimento humanizado em um ambiente confortável, no qual se sinta acolhido, o usuário se recupera de forma eficaz e rápida. Então, assim, concluímos que a teoria da Florence Nightingale cabe muito em relação à saúde mental e percebemos isso cara a cara. Eu agradeço imensamente a oportunidade e até a próxima. Olá, então, meu nome é Jarbas Ziane e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado As Potencialidades da Telemedicina durante a pandemia de Covid-19. Então, a telemedicina, né, ela surgiu, mais precisamente, ela já vem sendo empregada, porém, ela teve uma nova descoberta agora no ano de 2019, por conta do novo coronavírus, né, que é um vírus que se tornou extremamente com potencial de disseminação, e essa ferramenta foi vista como inovadora e também que ela vinha para assegurar todos os métodos, né, principalmente de proteção a esses indivíduos, a esses usuários que viessem a dispor desse sistema. Por quê? Porque ela assegura que esses usuários eles não vão precisar ir até o serviço de saúde e vir a se contaminar ou disseminar esse vírus. Ela permite ter um isolamento social, porque ela é feita através de videochamadas, né, de e-mails, áudios, consultas telefônicas. Isso é uma das potencialidades também dela.
A potencialidade dela também está muito atrelada, né, à continuidade dessa assistência que é prestada. Por quê? Porque é uma ferramenta de baixo custo. Todavia, quando a gente mensurado a telemedicina no contexto brasileiro, pode-se ver que elas têm algumas impossibilidades na sua execução na forma de maior abrangência, porque a telemedicina ela está muito relacionada com a infraestrutura do serviço de saúde, e a infraestrutura do serviço de saúde brasileiro ainda deixa muito a desejar. Então, nosso objetivo é avaliar as potencialidades da telemedicina em tempo de pandemia provocada pela Covid-19. Trata-se de uma revisão integrativa, então esse estudo, ao qual foi realizada na BVS, na PubMed, no ano de 2019 a 2020, usando os descritores telemedicina, infecção por coronavírus e consulta remota. A gente incluiu, então, nesse estudo, aqueles artigos que possuíssem revisão de literatura, reflexão, pesquisa de campo nos idiomas português, inglês e espanhol. E foi excluído qualquer material da literatura cinzenta ou que não se tratavam do tema. Também é válido relembrar que todos os nossos passos metodológicos, a nossa busca, os nossos achados sobre esse trabalho, eles seguiram os preceitos da lei de preservação da ideia, né, da concepção de cada artigo. Nada a gente modificou de acordo com o nosso olhar, com as nossas percepções. A gente foi fidedigamente à resposta do autor. Então, achamos 45 artigos, desses 45 excluiu-se 36 por não se tratar do tema ou de outros critérios de exclusão, e 9 artigos foram incluídos. A gente achou, então, quanto uma das maiores potencialidades da telemedicina, a garantia da assistência à saúde, porque ela permite, como eu já tinha falado, o isolamento social dessas pessoas e a menor disseminação da doença, porque essas pessoas recebem esse acolhimento em casa. A telemedicina também no serviço de saúde, ela promove a continuidade do cuidado, ela faz com que não tenha uma agutização também dessas doenças crônicas e de todo aquele grupo de risco. Ela, então, é ofertada àquelas pessoas que precisam desse cuidado de uma forma mais segura e também não possuem uma monitorização mais crítica, né, que precisa ser acompanhada dentro de um hospital, dentro de um consultório médico, desses outros fatores. Então, a gente também achou, né, que essa potencialidade se entende ao monitoramento aos domicílios de casos leves e moderados da Covid-19. Essas pessoas que podem fazer esse acompanhamento, tirada de dúvidas sobre o tratamento de uma forma eficaz dentro dos seus domicílios. Também, né, desse modo, então, que a gente pode finalizar, que a telemedicina, ela garante essa atenção qualificada, podendo fazer uma reabilitação, uma prevenção de doenças nesses usuários, de modo remoto, de baixo custos e uma acolhida eficaz de qualidade a esses indivíduos. Então, muito obrigado. Aqui estão as minhas referências e era isso. Olá, meu nome é Lorena Bertolini. Eu e meus colegas somos da UniBH, Centro Universitário de Belo Horizonte. Nossa orientadora é Maria Carolina Costa Rezende. Vamos falar sobre a prevenção de lesão por pressão em profissionais de saúde relacionada ao uso de dispositivos de proteção durante a pandemia. Em 2019, surgiu uma pneumonia de causa desconhecida, hoje conhecida por desenvolver o Covid-19. Por isso, fez necessário algumas medidas preventivas preconizadas pela OMS. Vamos falar um pouco sobre o uso excessivo de EPIs naqueles profissionais que estão na linha de frente ao Covid. Aqueles profissionais ficam horas com aqueles EPIs e alguns profissionais têm desenvolvido lesão por pressão. Pode causar eritemas, dermatite e, se não tratada de fato, infeccionar e levar a uma doença de pele. Além de ser desconfortável fisicamente, tem também um desconforto emocional daquele profissional. Por isso, fez necessário medidas de prevenção para o bem-estar daquele profissional que está ali para cuidar do próximo. O objetivo, então, é discutir a prevenção de lesão relacionada ao uso excessivo de EPI
E o trabalho se torna muito relevante, porque é essencial buscar o bem-estar daquele profissional que está ali para ajudar na linha de frente a uma pandemia. Trata-se de uma revisão de literatura narrativa que utilizou bases de dados científicos para busca e pesquisa mesmo. Escreve uma temática de forma muito livre, sendo relevante e importante na educação permanente, tanto para o leitor quanto para aquelas instituições que os profissionais estão inseridos. Então, em janeiro, a OMS, de fato, declarou a pandemia e preconizou três prioridades mundiais, que são apoiar os países vulneráveis, envolver as comunidades para proteger aqueles com maior risco de doenças graves e proteger os profissionais de saúde. As medidas que todo mundo já sabe, uso de álcool em gel, lavagem das mãos, higiene respiratória, distanciamento social, uso de máscara de proteção respiratória para todos. Os profissionais estão ali naquele atendimento, tanto nos casos suspeitos ou confirmados, nos pronto-socorros, na unidade de internação, no CTI, eles têm que usar gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica ou de proteção, dependendo do procedimento, avental impermeável de mangas longas e luvas de procedimento. A paramentação e a desparamentação são padrão, né, preconizados assim, para evitar o risco de infecção. Porém, ainda assim, há muitas evidências que aqueles profissionais têm um alto grau de exposição no momento de retirar aqueles EPIs. Diante dessa problemática exposta, os profissionais têm realmente, de fato, essas lesões de pele, principalmente pelas máscaras N95, FFP2, os óculos também, a higienização das mãos, que tem que ser sempre contínua, e o uso contínuo de luvas também. A gente trouxe um pouco alguns cuidados com a pele antes, durante e após aquela utilização dos EPIs. Então, antes é importante ácidos graxos hiperoxigenados, cremes hidratantes, quanto antes quanto após, utilização de material de penso como interface entre o EPI, higienizar a pele também com sabonete líquido com pH levemente acidificado, e programar durante aqueles momentos de alívio de pressão, inspecionar a pele e sempre se atentar àqueles sinais. Então, as nossas considerações finais é que as pesquisas de fato buscam os efeitos colaterais desse estímulo excessivo, expôs uma discussão sobre a importância do profissional que é bem assistido por aquela instituição. O profissional bem assistido, ele de fato faz um bom trabalho. Foram descritos os meios de prevenção que estão no mercado farmacêutico mesmo, como as coberturas que protegem da infecção. Buscando sanar essa problemática, a OMS de fato recomenda que os meios devem ser utilizados por no máximo 4 horas seguidas, fazendo muita descompreensão entre esse período. Conclui-se a necessidade do aumento do conhecimento científico acerca do tema, para de fato ajudar aquele profissional para que ele tenha um bem-estar. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Me chamo Felipe Lima, sou acadêmico de enfermagem na Universidade Salgado de Oliveira e, além disso, sou integrante da Liga Acadêmica da Sistematização da Assistência de Enfermagem, a LASAI. Estou aqui para apresentar o artigo intitulado como Principais complicações da ventilação mecânica não invasiva e invasiva em neonatos prematuros e de baixo peso, uma revisão integrativa, que foi composto por mim, pela Gabriela Brasil, pelo Leonardo Gabri e teve como orientador o enfermeiro professor Edmar Feijó. Bom, no Brasil, a diminuição observada na mortalidade infantil nas últimas décadas foi acompanhada de uma lenta redução da mortalidade neonatal e aumento de nascimentos pré-termo. A prematuridade e o baixo peso acarreta consigo diversos problemas devido à imaturidade biológica devido à interrupção do desenvolvimento intrauterino. Os avanços na terapia intensiva neonatal levaram à sobrevivência de bebês prematuros e de baixo peso. Porém, os pulmões dessas crianças extremamente imaturos são estrutural e bioquimicamente imaturos. Devido ao subdesenvolvimento do sistema respiratório, os recém-nascidos necessitam de um suporte ventilatório. A ventilação mecânica é essencial para a sobrevivência desses bebês.
Ela reduz os riscos de mortalidade, mas infelizmente pode trazer consigo diversos danos e patologias pulmonares. Nosso objetivo foi realizar uma revisão integrativa de literatura para descrever as principais complicações do uso de ventilação mecânica invasiva e não invasiva em recém-nascidos prematuros e de baixo peso. Para a busca e seleção dos artigos, foram utilizadas as bases de dados Relax e Medline no período de março de 2021, usando os descritores em ciências da saúde e o Medical Subject Headlines, associando os operadores booleanos AND e OR. Podemos observar os descritores utilizados aqui no slide. Os critérios de inclusão foram textos completos no idioma inglês e português de 2015 a 2021, sendo excluídas as produções sobre população não neonata e em animais. Em relação às produções científicas, foram encontrados 19.902 artigos com os descritores que apareceram no slide anterior. E após utilizar os critérios de inclusão e exclusão, leitura dos títulos, resumos e textos completos, foram selecionados 23 artigos que compuseram este presente estudo. Os artigos na língua inglesa tiveram predominância nessa revisão. Os artigos foram extraídos em sua maior parte na base de dados Medline. Podemos observar aqui no slide a porcentagem dos idiomas, anos de publicação e bases de dados. Encontramos diversas complicações relacionadas ao uso da ventilação mecânica, e as principais foram displasia broncopulmonar, lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica, pneumonia associada à ventilação e necessidade de reintubação. Bom, uma maior duração na ventilação mecânica, assim como o fornecimento de volumes correntes inadequados, pode levar à displasia broncopulmonar, levando a uma superdistensão dos alvéolos. A redução da complacência pulmonar e o aumento da resistência das vias aéreas são uma das sequelas fisiopatológicas. Volutrauma, atelectasia e a toxicidade por oxigênio são os principais fatores que contribuem para a lesão pulmonar induzida por ventilador. O volume corrente muito baixo aumenta o risco de atelectasia. A pneumonia associada ao ventilador tem sido associada a uma duração prolongada da ventilação mecânica. A presença de um tubo endotraqueal, reintubação, alimentação enteral e parental foram fatores de risco para o desenvolvimento dessa complicação. Mesmo após a extubação, os bebês com complicações apresentam maior risco de colapso das vias aéreas, necessitando então de uma reintubação. Bebês prematuros são reintubados devido à atelectasia pulmonar, edema pulmonar, inflamação e alta resistência das vias aéreas. Concluímos então que a displasia broncopulmonar foi a principal complicação causada pela ventilação mecânica invasiva e não invasiva mencionada pelas literaturas. Infelizmente, há uma escassez na produção científica sobre práticas que inibem o surgimento dessa doença, bem como sua prevenção. É recomendado novos estudos para que o manejo clínico seja mais apurado, a fim de reduzir danos e complicações no recém-nascido. A lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica também foi mencionada pelas produções, causadas pelos extremos da pressão positiva no final da expiração, a PIP. Deve-se então haver novos estudos na população neonata, objetivando a padronização dos corretos parâmetros ventilatórios para reduzir as complicações. Bom, essas aqui foram as referências que eu utilizei. Muito obrigado pela sua atenção e uma boa noite. Olá, gente. Meu nome é Maria Paula, sou acadêmica de enfermagem e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Principais diagnósticos de enfermagem a vítimas de acidente vascular encefálico, AVE. Esse trabalho fiz em coautoria com a Jéssica Moreira Fernandes, sob a supervisão da professora Sabrina Ramírez Sakamoto. Bom, a princípio, então, o acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, ele acontece devido a uma interrupção do fornecimento de oxigênio nas células do cérebro, ocasionado tanto pela via isquêmica ou pela causa hemorrágica. Ela está entre as principais causas de óbitos no mundo e no Brasil, e o seu principal consequência está relacionado ao comprometimento cognitivo, físico e psicossocial ocasionado por essa doença. Então, a enfermagem ela tem um papel importantíssimo ao paciente acometido pela doença. Lembrando que a enfermagem ela vai atuar desde a prevenção da doença, eliminando os fatores de risco, quando é acometido no tratamento, na reabilitação desse paciente. Então, para isso, para a enfermagem estar atuando em seus cuidados, ela utiliza de ferramentas para auxiliar. Entre essas ferramentas, a gente pode citar o processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem vai consistir em uma ferramenta a fim de organizar, planejar, estruturar e direcionar os cuidados de enfermagem. No processo de enfermagem, a gente vai encontrar a segunda fase, que é o diagnóstico de enfermagem.
é uma fase importantíssima que vai servir como base para a elaboração das intervenções de enfermagem e também programar os resultados esperados. Dessa forma, o nosso objetivo com esse trabalho foi levantar os principais diagnósticos de enfermagem a uma paciente acometido por AVE, segundo o NANDA. A metodologia que a gente utilizou foi um rastreio bibliográfico, selecionando uma literatura publicada em até 10 anos. Os resultados que a gente obteve com esse trabalho, então, os principais diagnósticos de enfermagem a um paciente acometido por AVE foram deambulação prejudicada, mobilidade física prejudicada, risco de queda prejudicado, né? E esses três que eu citei agora estão relacionados principalmente ao comprometimento físico e motor ocasionado pela doença. O risco de síndrome de Desus, também relacionado pela paralisia ocasionada pela doença, o estilo de vida sedentário, também relacionado a esse prejuízo, né? Neuromotor, neuromuscular, ocasionado pela doença. A comunicação verbal prejudicada, também caracterizado pela dificuldade em se expressar, em falar. A interação social prejudicada, né? Caracterizado também aí pela dificuldade nas relações sociais, relacionado também aí a essa comunicação verbal prejudicada. E também o déficit no autocuidado para alimentação, banho, higiene, em se vestir. Também relacionado aos prejuízos ocasionados pela doença, prejuízos cognitivos e neuromotores. Com isso, a gente verificou, então, que os principais prejuízos, né, comprometimentos da doença, estão relacionados à parte cognitiva e músculo-esquelético. Em destaque, os distúrbios neuromotores, como a mobilidade física prejudicada e o risco de quedas. Também pôde analisar que os principais domínios prevalentes, segundo o NANDA, nesses pacientes são atividade de repouso, que é o domínio 4, segurança e proteção, que é o domínio 11, percepção e cognição, que é o domínio 5, e papéis e relacionamento, que é o domínio 7. Diante do exposto, então, a gente verifica que o processo de enfermagem é uma ferramenta importante. E o diagnóstico de enfermagem, então, ele vai ser essencial para permitir ao enfermeiro um atendimento individualizado desse paciente e permitir que ele tenha uma visão holística desse paciente e elaborar um cuidado planejado e uns resultados esperados de melhor forma. Essas são as referências e a gente agradece, então, a participação nesse evento. Olá, meu nome é Mariana Silveira Silva, sou acadêmica de enfermagem e sou autora do trabalho intitulado Processo Histórico de Assistência ao Parto no Brasil e as Perspectivas Contemporâneas. Temos como coautores Gabriela de Oliveira, Gabriele Barbosa, Jefferson Felipe, Isabela Teles e como orientador Max Oliveira. O ciclo gravídico e puerperal, ele apresenta potencial transformador imenso na vida das mulheres, nas gestantes e nas suas famílias, abrangendo o plano físico, cultural, emocional, social e mental das mesmas. É fato que, com o passar dos anos, houve uma mudança na assistência ao parto, onde as mulheres deixaram de ser o sujeito central para ser um objeto que pouco ou nada decide sobre como conduzir o seu parto. Por isso que é de extrema importância o entendimento dos aspectos históricos e seus reflexos no modelo contemporâneo da assistência à parturição. Temos como objetivo compreender o processo histórico da assistência ao parto no Brasil e seus reflexos na contemporaneidade. É uma revisão integrativa que foi utilizada base de dados o Cielo, a PubMed, o Science Direct, a Lilacs e a BVS, como critérios de inclusão, artigos na íntegra em português ou inglês durante todos os anos, critérios de exclusão, artigos duplicados ou artigos que foram publicados em anais de eventos. Como descritores, foi utilizado História, Parto Humanizado, Feminismo e Brasil. 8 literaturas foram selecionadas para compor esse estudo. De forma pioneira, as parturientes só podiam contar com o apoio das parteiras, as comadres. Logo, com o passar do tempo, essa prática mais leiga e intuitiva, ela cedeu o lugar aos saberes mais científicos, que começou uma reforma institucionalizada ao parir, até chegar ao modelo assistencial que conhecemos hoje.
Sabe-se que a interseção, a introdução do médico parteiro, médico obstetra, marcou um contexto assistencial no qual houve a institucionalização da mulher e o uso de tecnologias, como, por exemplo, o fórceps, ou intervenções, como a episiotomia, que é realizado um corte na região do períneo da mulher para a melhor passagem do bebê, e a infusão da ocitocina, que é quando serve para promover contrações uterinas que auxiliam no processo do parto da mulher. Sabe-se que esse reflexo desse modelo mais tecnológico, ele acabou surgindo segmentos na sociedade que acabaram se sensibilizando, com a necessidade da humanização do processo do parto da mulher e do nascimento através do protagonismo da mesma, valorizando sobretudo, principalmente os seus direitos. E também surgiu algumas políticas públicas transformadoras, como, por exemplo, a Rede Cegonha, que ela tem como objetivo propiciar uma saúde à mulher durante a gestação, o seu parto, o pós-parto, até que esse bebê tenha 2 anos de idade. Ele faz todo esse acompanhamento. Nas considerações finais, em suma, resumindo, foi possível ver que o parto já era visto de forma íntima, familiar e feminina, no qual acontecia no domicílio da própria mulher. Passou para ser saberes médicos intervencionistas algo mais científico e agora chegou na assistência mais humanizada, na qual foi criada algumas tecnologias com o objetivo de diminuir a dor do parto dessa mulher, mas que tem um adendo que esses recursos, essas tecnologias, elas não podem ser utilizados de forma muito demasiada e imprudente, pois assim eles vão de contra aos programas e os projetos que têm como objetivo a saúde e a qualidade de vida dessas gestantes, dando assim um olhar mais empático para elas, empoderado, deixando claro que nesse momento especial a mulher é inteiramente a protagonista. Aqui foram as referências utilizadas para esse trabalho e muito obrigada. Olá, meu nome é Mariana Silveira Silva, sou acadêmica de enfermagem e sou autora do trabalho intitulado Processo Histórico de Assistência ao Parto no Brasil e as Perspectivas Contemporâneas. Temos como coautores Gabriela de Oliveira, Gabriele Barbosa, Jefferson Felipe, Isabela Teles e como orientador Max Oliveira. O ciclo gravídico e puerperal, ele apresenta potencial transformador imenso na vida das mulheres, nas gestantes e nas suas famílias, abrangendo o plano físico, cultural, emocional, social e mental das mesmas. É fato que com o passar dos anos, houve uma mudança na assistência ao parto, onde as mulheres deixaram de ser o sujeito central para ser um objeto que pouco ou nada decide sobre como conduzir o seu parto. Por isso que é de extrema importância o entendimento dos aspectos históricos e seus reflexos no modelo contemporâneo da assistência à parturiação. Temos como objetivo compreender o processo histórico da assistência ao parto no Brasil e seus reflexos na contemporaneidade. É uma revisão integrativa que foi utilizada base de dados o Cielo, a PubMed, o Science Direct, a Lilacs e a BVS, como critérios de inclusão, artigos na íntegra em português ou inglês durante todos os anos, critérios de exclusão, artigos duplicados ou artigos que foram publicados em anais de eventos. Como descritores foi utilizado História, Parto Humanizado, Feminismo e Brasil. 8 literaturas foram selecionadas para compor esse estudo. De forma pioneira, as parturientes só podiam contar com o apoio das parteiras, as comadres. Logo, com o passar do tempo, essa prática mais leiga e intuitiva, ela cedeu o lugar aos saberes mais científicos, que começou uma reforma institucionalizada ao parir, até chegar ao modelo assistencial que conhecemos hoje. Sabe-se que a interseção, a introdução do médico parteiro, médico obstetra, marcou um contexto assistencial no qual houve a institucionalização da mulher e o uso de tecnologias, como, por exemplo, o fórceps, ou intervenções, como a episiotomia, que é realizado um corte na região do períneo da mulher para a melhor passagem do bebê, e a infusão da ocitocina, que é quando
serve, né, para promover contrações uterinas que auxiliam no processo do parto da mulher. Sabe-se que esse reflexo desse modelo mais tecnológico, ele acabou surgindo segmentos na sociedade que acabaram se sensibilizando, né, com a necessidade da humanização do processo do parto da mulher e do nascimento através do protagonismo da mesma, né, valorizando, sobretudo, né, principalmente, os seus direitos. E também surgiu algumas políticas públicas transformadoras, como, por exemplo, a Rede Cegonha, que ela tem como objetivo propiciar, né, uma saúde à mulher durante a gestação, o seu parto, o pós-parto, até que esse bebê tenha 2 anos de idade. Ele faz todo esse acompanhamento. Nas considerações finais, né, em suma, resumindo, foi possível ver que o parto já era visto de forma íntima, familiar e feminina, no qual acontecia no domicílio da própria mulher. Passou para ser saberes médicos intervencionistas, algo mais científico, e agora chegou na assistência mais humanizada, na qual foi criada algumas tecnologias, né, com o objetivo de diminuir a dor, né, do parto dessa mulher, mas que tem um adendo que esses recursos, essas tecnologias, elas não podem ser utilizados de forma muito demasiada e imprudente, pois assim eles vão de contra, né, aos programas e os projetos que têm como objetivo a saúde e a qualidade de vida dessas gestantes, né, dando assim um olhar mais empático para elas, empoderado, deixando claro que nesse momento especial a mulher é inteiramente a protagonista. Aqui foram as referências utilizadas para esse trabalho e muito obrigada. Olá, meu nome é Vinícius, está comigo a Maria da Luane, nós somos acadêmicos de enfermagem do 5º período da Universidade Paulista, em Goiânia. Nós trouxemos o trabalho que vai tratar sobre a relação entre o câncer de colo uterino e o HPV. Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Começando então com a nossa introdução, os tipos de câncer entre mulheres mais recorrentes no Brasil são os de mama e o câncer de colo do útero, sendo o câncer de colo do útero o 4º tipo mais comum nas mulheres, sendo este, por ano, a gente tem aproximadamente, em todo o mundo, 570 mil novos casos. O papilomavírus humano, o HPV, é a infecção viral mais comum do trato reprodutivo. A transmissão pelo HPV se dá pelo contato direto com a pele ou mucosa infectada, das seguintes formas: oral, genital ou anal. E aqui a gente tem a representação, né, de células, a multiplicação desordenada, descontrolada dessas. E quando há o acúmulo dessas células cancerosas, a gente vai ter o tumor, que aí, nesse caso, ele vai progredir para o câncer de colo uterino. Nosso principal objetivo, então, deste estudo foi identificar na literatura a relação entre o câncer de colo uterino e HPV, e também verificar a importância do diagnóstico precoce para um bom prognóstico. A metodologia utilizada, o tipo de estudo foi a pesquisa bibliográfica nas seguintes bases de dados: o Banco de Dados em Enfermagem e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Nossos descritores em Ciências da Saúde foram câncer de colo uterino, HPV e papilomavírus. Tendo um total de 586 artigos, a gente utilizou um filtro para utilizar somente artigos que fossem dos últimos 5 anos. Então, foram descartados 496 artigos. Nossos critérios de inclusão foram artigos que aludissem sobre o tema e artigos publicados nos últimos 5 anos, de 2016 e 2011. E também aqueles de outras línguas, mas que tivessem uma tradução facilitada. Os critérios de exclusão foram artigos que não disponibilizassem de tradução facilitada, que não demonstrassem de forma clara desenvolvimento do assunto proposto,
ou que não fizesse relação entre o câncer de colo uterino e o HPV. Através dessa pesquisa, nós pudemos observar que o HPV dos tipos 16 e 18, que são os tipos oncogênicos, são responsáveis por cerca de 70% dos cânceres de colo uterino. O que fica evidente é que essa é a principal causa dessa neoplasia. E isso torna, claro, a necessidade da prevenção, a contaminação e disseminação desse vírus, que é realizado através da imunização e do uso de preservativos, além dos exames preventivos realizados anualmente, como, por exemplo, o colpocitopatológico. Nós concluímos, então, a importância da equipe multiprofissional, tanto na educação em saúde, como na realização desses exames. Por isso, tanto a enfermagem quanto a medicina, ela é importante para orientar as mulheres sobre o uso da camisinha, a prevenção, homens e mulheres, e também orientar sobre a vacina contra o HPV. Também são importantes informar a população sobre o exame de Papa Nicolau, e toda essa prevenção ela vai trazer, com certeza, uma redução na quantidade de novos casos. Se a gente reduz a quantidade de pessoas infectadas pelo HPV, com certeza nós vamos diminuir a incidência do câncer de colo de útero. Esse foi o nosso trabalho, nós agradecemos pela oportunidade. Essas foram as nossas referências utilizadas. Muito obrigado. Obrigada. Olá, meu nome é Laiana, sou acadêmica de enfermagem da Famílias BH. O título deste trabalho é Relação entre a implementação da SAEP e a equipe de enfermagem no período perioperatório. Este trabalho teve como coautoras a Ana Clara Saab Capovilla, Carolina Evelina da Silva, Camila Caroba Souza e Jeane Martins Figueiredo, e como orientadora a enfermeira especialista em terapia intensiva neonatal, Natália Faria de Freitas. Introdução. Falar em SAEP é necessário antes falar de SAI e processos de enfermagem, que estão diretamente relacionados. SAI é sistematização da assistência da enfermagem. E como o próprio nome já diz, sistematiza, ele orienta o cuidado prestado ao paciente com base em metodologias científicas. Também viabiliza a operacionalização dos processos de enfermagem. Os processos de enfermagem são instrumentos metodológicos que orientam o cuidado prestado e é dividido em 5 etapas: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência da enfermagem, implementação da assistência da enfermagem e avaliação da assistência da enfermagem. Todo esse cuidado sistematizado, orientado, num contexto cirúrgico, ele se traduz em SAEP, sistematização da assistência da enfermagem perioperatória. Baseado nisso, o nosso trabalho foi construído acerca da seguinte questão norteadora: como a implementação da SAEP influencia o processo de trabalho da equipe de enfermagem no período perioperatório? Os nossos objetivos: realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a influência da SAEP nos processos de trabalho no período perioperatório e compreender as dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem na implementação dessa sistematização. À frente vocês visualizam o nosso fluxograma de busca dos artigos utilizados nesse trabalho. Foi feita uma pesquisa no portal regional da Biblioteca Virtual da Saúde, utilizando os descritores enfermagem, processo de enfermagem e centros cirúrgicos. Foram aplicados os seguintes critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra, artigos da língua portuguesa e artigos publicados nos últimos 10 anos. Após aplicados esses critérios, foi feita uma leitura criteriosa dos artigos retornados e selecionamos 8 artigos para a construção do nosso trabalho. Resultados e discussões. O centro cirúrgico é um setor crítico, complexo e isolado dentro do hospital. E isso acaba por expor toda a equipe e também o paciente a situações estressantes. Neste sentido, o enfermeiro ele tem um papel primordial dentro do centro cirúrgico e uma visão diferenciada acerca da sistematização da assistência. Então, no centro cirúrgico, a SAEP é uma ferramenta de grande relevância para a assistência da enfermagem, porque ela proporciona aos pacientes cirúrgicos uma assistência integral, segura, contínua e eficaz. E é através da SAEP que o enfermeiro consegue monitorar o cuidado prestado. A SAEP traz inúmeros benefícios.
Inclusive, ele favorece a comunicação. Comunicação entre a equipe de enfermagem, comunicação entre a equipe e o paciente e comunicação também entre a equipe de enfermagem e os familiares do paciente, permitindo assim mais clareza acerca do procedimento que será executado no paciente, uma vez que o período perioperatório ele envolve todo o período cirúrgico, desde o momento que o paciente recebe a notícia de que precisa fazer uma cirurgia até o momento que ele tem alta do cuidado. A SAEP, ela traz inúmeros benefícios, como eu já havia dito, mas mesmo tendo esses inúmeros benefícios, ela tem ainda dificuldades para ser implementada. Uma delas é a sobrecarga de atividades que o enfermeiro tem no centro cirúrgico. E também, em alguns casos, a falta de capacitação da equipe em ter essa ferramenta como uma ferramenta de assistência. Tanto que a OMS, ela orienta a SAEP como uma medida de prevenção de eventos adversos. Então, eventos em centros cirúrgicos são possivelmente evitados através da SAEP e também do checklist de checagem de cirurgia segura. Nossos resultados e discussões. Nota-se que a SAEP é uma ferramenta de muita relevância para a equipe de enfermagem em centro cirúrgico, porém se faz necessário qualificar os profissionais envolvidos nesse processo para que haja assertividade na execução dos procedimentos. Aqui as nossas referências utilizadas para fazer esse trabalho e obrigada a todos pela atenção. Boa tarde, meu nome é Daniela Andrade da Silva, eu sou acadêmica do curso de enfermagem pela Unirui e estarei aqui hoje apresentando o trabalho denominado Saúde Ocupacional do Profissional de Saúde no contexto da pandemia da Covid-19, uma revisão de literatura. Esse trabalho ele foi construído por mim, Daniela Andrade da Silva, e por Isabelle Sena Brito, também acadêmica do curso de enfermagem pela Unirui, e foi orientado pela docente e enfermeira Milena Cerqueira Pitanga. A pandemia do novo coronavírus vem se mostrando um grave problema de saúde pública, isso devido ao grande número de casos de contaminados e de mortos decorrentes desse vírus. Por isso, é preciso que os profissionais de saúde que estejam inseridos no cuidado desses pacientes estejam preparados em todos os aspectos biopsicossociais e que sejam inseridos em um ambiente de trabalho favorável para a prestação dessa assistência. Com o aumento no disparo de novos casos de infectados no Brasil, houve também, assim, um aumento nos casos de profissionais contaminados decorrente ao cuidado desses pacientes, chegando a ser registrado a morte de um profissional de saúde a cada 19 horas. O objetivo desse trabalho é identificar na literatura a situação de saúde ocupacional dos profissionais de saúde envolvidos no combate da Covid-19. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura com uma abordagem qualitativa, realizada no portal da Biblioteca Virtual da Saúde. Foi realizado no dia 30 de março de 2021, através dos descritores Saúde do Trabalhador, Enfermagem e Coronavírus, cruzados com o Conector End. Os artigos eles são do ano de 2020 e 2021, no idioma português. Dos 1.723 artigos encontrados, após aplicar os critérios de exclusão e inclusão, restaram-se 68, dos quais 11 se mostraram relevantes para serem utilizados nessa revisão. Observou-se que há um aumento na carga horária e sobrecarga de trabalho, que existe o distanciamento social e que há a escassez de EPIs e a falta de capacitação para uso desses EPIs, e o adimensionamento insuficiente de profissionais. Com o aumento dessa carga horária e essa sobrecarga de trabalho, aliado com o distanciamento social, faz com que esse profissional ele se sinta cada vez mais isolado, resultando assim em um aumento nos sintomas de ansiedade e depressão, e que a falta de EPIs e a capacitação para uso dos mesmos traz um grande risco à contaminação da vida desses pacientes,
da vida dos profissionais e da sua família. O dimensionamento insuficiente desses profissionais aumenta a ocorrência de eventos adversos, o adoecimento e até mesmo a morte desses trabalhadores. Apesar das dificuldades enfrentadas nesse novo cenário, ele tem se permitido que os trabalhadores de saúde obtenham um papel de destaque no combate do novo coronavírus. Sendo assim, fica imprescindível a implementação de medidas preventivas e protetivas individuais e coletivas para esses profissionais, a fim assim de minimizar os riscos à saúde do trabalhador e, por consequência, melhorar a qualidade da assistência e do sistema de saúde. Essas são as nossas referências e muito obrigada. Olá, meu nome é Glauciane Ferreira, sou discente de enfermagem pela Universidade de Tiradentes e autora do trabalho intitulado Com o uso de psicotrópicos em profissionais e estudantes da área da saúde, uma revisão integrativa. A cada ano, cerca de 70 mil pessoas morrem de overdose por medicamentos com opiáceos, utilizados, em sua maioria, para tratamento de dores crônicas. Muitos profissionais buscam satisfazer suas necessidades por meio de psicofármacos, controlando a dose conforme seu critério. Muitos desenvolvem intolerância e acabam aumentando a dose para atingir a satisfação desejada. Não diferentemente, acontece com os estudantes da graduação, que se inserem em um momento de libertação do seio familiar, no qual moram distantes de suas origens. Logo, sentem a necessidade de se reintegrar em novos círculos sociais e são constantemente cobrados pela família. Nesse cenário, tais fatores podem favorecer os alunos a busca meios medicamentosos para suprir suas necessidades ou dificuldades. Neves, 2017. O objetivo do trabalho é descrever os fatores que influenciam os profissionais e estudantes da área da saúde à dependência de psicotrópicos. Em relação ao material e método, trata-se de uma revisão integrativa, no qual a pesquisa foi realizada através da Biblioteca Virtual de Saúde, no período de fevereiro a março de 2021, incluindo as seguintes bases de dados: Cielo, PubMed e Linux. Os descritores utilizados foram psicotrópicos, estudantes e profissionais de saúde e suas variações em inglês. Foram incluídos 5 artigos dos anos 2015 a 2021 em inglês, português e espanhol disponíveis na íntegra. Na revisão da literatura, a pesquisa de Morales, de 2018, relatou que o motivo mais citado pelos estudantes para praticar automedicação foi devido à dor, com 34,05%, seguido de febre e inflamação, com 24,4%, azia e indigestão, com 17,96%, insônia, com 11,53%, falta de concentração para os estudos, 10,19% e sobrepeso, com 1,88%. Tais sintomas são comuns em situações estressantes do dia a dia da graduação, a exemplo de provas e apresentações. De acordo com o estudo de Morales Filho, de 2019, o uso de drogas psicoativas está diretamente ligado ao estresse ocupacional. Essa condição pode incapacitar o profissional. A desvalorização, conflitos e sobrecarga de trabalho contribuem para que esse profissional busque, através de medicamentos, uma melhor performance. A alta jornada de trabalho e as más condições destes foram os principais motivos para o uso de psicotrópicos, de acordo com Maciel, de 2017. No estudo de Morales Filho, de 2019, também foi notado que a procura por psicotrópicos se dava ao fato da rotina estressante no ambiente de trabalho. Nas considerações finais, esse estudo possibilitou compreender os acontecimentos relacionados ao uso de psicotrópicos entre estudantes e profissionais da área da saúde. Os principais motivos que levaram estudantes a fazerem uso de psicotrópicos foram a dor, febre e inflamação, azia e indigestão, insônia e falta de concentração nos estudos. Já a justificativa mais apresentada pelos profissionais de saúde foi devido à alta jornada de trabalho, estresse ocupacional e conflitos entre a equipe. Dessa forma, é importante que tanto os profissionais quanto os estudantes tenham um acompanhamento com um outro profissional, seja psiquiatra ou psicólogo,
para auxiliar no enfrentamento de conflitos sociais e para acompanhar no processo de desmedicalização. E aqui estão algumas referências utilizadas na construção do trabalho. E muito obrigada pela atenção. Estou disponível para possíveis dúvidas. Logo no slide, segue meu e-mail para contato. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar nesse momento, né, o trabalho denominado Utilização do Genograma e Ecomapa como ferramentas de abordagem familiar durante a pandemia. É um relato de experiência, né, das autoras Aline, né, que sou eu, Aline Figueiredo Camargo, Flávia Andrade, Camila, Graziele, Joyce e Jaqueline. Bom, esse trabalho, introduzindo a temática, né, conhecer o mecanismo funcional da família, né, e os contextos culturais, sociais e econômicos nos quais elas vivem, é extremamente importante, né, para a promoção da saúde, sobretudo no que tange as políticas do Sistema Único de Saúde. E aí, nesse sentido, né, as duas ferramentas, o Genograma e o Ecomapa, eles são apropriados para investigar a situação das famílias no território, principalmente quando diz respeito, né, à atenção primária. Por quê? Porque esse contexto, a atenção primária, ela propicia o conhecimento individual e coletivo. O objetivo, como eu disse, é relatar a experiência da abordagem familiar, né, a partir do uso de ferramentas como Genograma e Ecomapa no período de isolamento social. Foi um relato de experiência realizado pelas alunas do 8º período do curso de enfermagem, né? Elas, durante o estágio obrigatório delas, o estágio curricular, e aí foram feitos encontros com o grupo de acadêmicas, preceptora, que no caso sou eu, a professora, né, coordenadora do estágio, e a partir de então nós decidimos quem seria o paciente índice para abordar. Uma idosa nonagenária, né, que é familiar de uma das alunas. E aí, a partir desse momento, nós fizemos consulta, né, consulta online pelo Google Meet e abordagem no contexto familiar. E aí, a partir dessa consulta e abordagem no contexto familiar, foram feitas intervenções e orientações de acordo com a demanda e as necessidades dessa senhora. Aqui está o genograma, o ecomapa que a gente fez dela, e aí nós escolhemos, então, essa idosa nonagenária, né, que necessitava da avaliação multidimensional para a gente saber ao certo, né, das demandas dela. E aí foram identificadas, a partir dessa avaliação multidimensional, algumas vulnerabilidades, como ingesta hídrica diminuída, dor na coluna cervical, constipação intestinal, instabilidade motora, períodos de esquecimento e o principal que nós vimos, que é o quadro depressivo potencializado por causa da pandemia, do Covid-19. E aí as alunas fizeram diversas intervenções, né, para essa senhora, né, o quadro dos sentimentos, post-its para ela pregar, né, os lembretes e não esquecer. Ela não usava colar cervical, as alunas né, tiveram a ideia de fazer um colar cervical estiloso para ela, né, como a meia, para estimular ela a usar, por causa dessa dor na coluna cervical, estimular também, né, a canção nova, né, porque ela era católica, para assistir os programas com os padres, bilhetes da família, cartas de amigos também, para incentivá-la nesse momento, principalmente do isolamento social. E aí, as considerações finais desse trabalho, né, é que a estratégia usada, né, ela é muito construtiva e inovadora, pois permite, né, a identificação de padrões biológicos, sociais e ambientais que acometem a comunidade e interferem na saúde individual. E torna-se necessária a realização de maiores estudos para ampliação do conhecimento e elaboração de estratégias assertivas para a promoção da saúde individual e na comunidade, né? Então, esse trabalho ele foi de extrema relevância no curso das meninas, né, do curso das alunas de enfermagem, e elas viram que o quanto o genograma e a Ecomapa ajudaram nessa abordagem familiar e a intervir nos problemas, né, direcionados de acordo com as avaliações que foram feitas, isso tudo de forma online, né? E foi muito produtivo. E aí a senhora, nessa foto, só voltando, ela postou um vídeo agradecendo de tudo que as alunas tinham feito para ela, né? E ficou muito feliz com toda a abordagem. Aqui são nossas referências, né? E muito obrigada.
Bom dia, meu nome é Daiane, eu sou autora do trabalho, juntamente com a discente Bárbara Maria Santana Costa, Natália Sampaio dos Santos, Paula Fonseca dos Santos e a enfermeira docente Carolina Sampaio de Oliveira. Nosso trabalho é intitulado Vacinação contra a Covid-19 em gestantes, puérperas e lactantes. Então, desde o começo do novo surto de SARS-CoV-2, que é responsável pela doença da Covid-19, o mundo vem enfrentando uma grave crise sanitária. Com isso, o público de mulheres no período gestacional, puerperal e lactantes, eles, por diversas alterações fisiológicas, possuem um fator de incerteza quanto à evolução da Covid-19 e, assim, o seu agravamento. Com a disponibilidade de vacinas, é importante estudar as evidências científicas e as recomendações acerca da vacinação nesse público-alvo. Então, o objetivo do trabalho é realizar levantamento das informações e notas técnicas do Ministério da Saúde acerca das recomendações para a vacinação contra a Covid-19 em gestantes. Então, o trabalho ele é um estudo qualitativo, uma revisão documental, foi realizado nas normas técnicas do Ministério da Saúde, acerca das recomendações da vacinação contra a Covid-19 em gestantes, do período de 2020 a abril de 2021. Os critérios de inclusão foi o período de publicação e o tema do documento versar sobre vacinação em gestantes. Então, foram encontrados 12 documentos, 6 desses documentos compõem a nossa amostra final, 5 são planos nacionais de imunização, e uma nota técnica, que após a leitura analítica fundamentaram a discussão desse trabalho. Então, o primeiro Plano Nacional de Imunização foi divulgado em dezembro de 2020, antes mesmo da disponibilização das vacinas no Brasil, pela autorização da agência reguladora, e tratava a vacinação neste público-alvo como contraindicado, uma vez que não havia estudos clínicos em andamentos e nem concluídos. Isso em consonância também com as indústrias farmacêuticas, que contraindicava a vacinação nessas gestantes também. Os outros documentos, eles foram constituídos a partir do final de janeiro de 2021, já com a aprovação da vacina no país. A segunda, terceira e a quarta edição do plano já apresentava estudos realizados em animais que não demonstraram risco de malformações no feto. Então, com isso, o Ministério da Saúde, ele passou a recomendar a vacinação nas gestantes, puérperas e lactantes, considerando alguns critérios para os grupos prioritários que deveria ser avaliado junto com o profissional, sendo eles risco de contaminação, risco de agravamento da doença, efeitos no feto, segurança e eficácia da vacina. Por fim, o último plano de imunização, divulgado com a nota técnica 1 de 2021, em março de 2021, trazem atualizações mais incisivas em relação à recomendação da vacinação de gestantes, puérperas e lactantes, se pertencentes a algum grupo prioritário. Essa nova atualização, ela foi realizada considerando um levantamento de evidências nacionais e internacionais que não demonstraram efeitos adversos graves ou malformações em feto, nada de agravamento nesse público-alvo em relação à vacinação. E ele traz uma informação importante, que é que lactantes, mesmo que recebam a vacinação, não deve interromper o aleitamento materno. Então, o levantamento das notas técnicas em relação às recomendações para vacinação contra a Covid-19 em gestantes, ela é importante para acompanhar os avanços direcionados a essa população. E as mulheres, elas têm direito à vacinação caso se enquadrem em qualquer grupo prioritário, em consonância com o que tem sido divulgado pelo Ministério da Saúde. Essas são as referências. Obrigada.